E aí galera, começando mais o meu canal, tá falando Wesley. Nesse vídeo vamos aprender a desenhar efeito de gelo, tá? Que é um efeito que basicamente se você for fazer, tu vai fazer no Todoroki. É um efeito que é o mais comum que eu consegui achar, foi quase todos os desenhos de Todoroki, tá? Mas um efeito que sim tem uma certa presença, um poder bem comum nos animes, tá? Primeiro ponto que tu tem que se atentar ao efeito de gelo. O que ele é? Qual a consistência dele, vamos botar assim, qual é a... deixa eu ver qual é a matéria dele, assim. O gelo é meio que um cristal, então ele é algo que ele é mais rígido, ele é mais duro. O que isso muda? O formato dele. Tu vê que o gelo ele tem traços mais firmes, traços mais retos. Ele tem sim alguns pontos assim mais irregulares, alguns pontos que dão sim um contorno a mais, mas tu vê que na maioria deles são traços mais firmes, traços mais realmente mais retos, mais como é que pode dizer, mais bem estabelecido, vamos botar assim entre aspas. Acho que a melhor palavra que eu posso usar é realmente firme, por causa que ele tem que ser um cristal, então ele tem que passar um aspecto mais sólido. Se tu for fazer um efeito de gelo com ele tá muito quebrado, ele tá com muito pontozinho assim, muita simetria no sentido, tem muito um lado um pouquinho maior, outro lado um pouquinho menor, aí tem vários colombos, vários efeitos assim. Se tu quiser dar um aspecto mais natural, botando ele muito irregular, vai ficar meio estranho, porque o gelo ele é algo mais sólido, então tem que fazer algo mais simétrico, tem que fazer algo que dê um aspecto mais realmente mais de rigidez para aquela parte que tá fazendo. Então isso é uma coisa muito importante. Segundo, nunca contorne, jamais. Nenhum poder basicamente tu vai contornar com a caneta, porque o poder tu não consegue tocar nele, assim, entre aspas, vamos botar assim. O gelo tu vai conseguir tocar, mas que eu digo assim, os poderes eles não foram feitos para tu botar a caneta, tu botar uma caneta, botar a caneta pique, qualquer uma caneta de contorno. Não faça isso. Dependendo, mas eu também não aconselho. Tu pode contornar com uma caneta azul, que é mais ou menos da mesma cor, mas não aconselho também, é melhor deixar sem contorno. Mas pode, dependendo, mas não aconselho novamente, tá? Então isso é outro ponto muito importante. Não tem contorno e ele é algo sólido, então tem que dar esse aspecto mais rígido para ele. Outro fator, as cores dele sempre vão ser azul. Basicamente assim, não existe nenhuma outra cor possível que tu pode fazer. E a pintura dele em si é uma luz e sombra que ela é um pouquinho complexa, podemos dizer assim. Que ela basicamente, como ela tem um cristal, tu tem que dar um aspecto mais de refletivo para ela, como dar um aspecto mais assim que tu consiga ver um reflexo, consiga refletir muita luz. Então o que consiste? Tem que fazer um contraste bem forte. Então olha como nesse desenho do Todoroki tem parte de azuis muito escuros, realmente bem escuro, alguns cristais bem escuros no azul, e parte no azul bem claro, quase chegando no branco, e outras partes até branca mesmo do cristal. Por que isso? Para dar esse aspecto de bastante contraste. Quanto mais escuro for o azul, mais o aspecto de rígido, mais o aspecto de duro que fica o cristal. E a parte da luz é para dar esse aspecto de cristal, realmente no quesito de reflexo, esse brilho que tem que ter para dar um aspecto mais realmente mais de cristal. Eu tô falando bastante de cristal porque realmente é importante entender o que ele é. Isso é o que eu sempre falo em todos os vídeos do canal. Entenda o contexto do desenho. Se tu quer dar um aspecto de um gelo bom, um gelo que vai ficar realmente convincente, tu tem que entender que tu tem que dar um aspecto de cristal. Tu não pode dar um aspecto de uma pedra ou qualquer outra coisa somente rígida. Ela tem que ter o reflexo, ela tem que ter essa luz e sombra bem contrastante que eu falei agora há pouco, tá? Então, outros quesitos também que dão um efeito bem legal, tu vê que algumas partes de cristal são menorzinhas ali, então tu vê que tem algumas partezinhas de gelo meio soltas, isso é bem legal também, alguns fragmentos, vamos botar assim. Tu vê que mesmo nos cristal da frente ali do Todoroki tem algumas partes em azul bem clarinho, então outra questão muito importante tu entender. Dá sempre um contraste muito forte, então partes muito escuras, partes muito claras. Vai jogando assim.
quanto melhor essas partes vai misturada, no sentido, quanto mais tu transitar entre esses contrastes assim extremos na mesma parte, mais bonito vai ficar o teu gelo, mais realista vai ficar ele realmente, tá? Então isso é muito importante tu entender. Outro aspecto, como 99,9% dos poderes, ele vai afetar o que estiver perto dele. Então tu vê que, por exemplo, a mão do Todoroki ali, ela tá com os dedos meio azulado, então tá com algumas partes azuladas, e a mão dele tá mais ou menos escura, mais ou menos mais puxado com um preto realmente. Por que isso? Porque é aquela mão do gelo dele, então tá realmente uma mão que tá produzindo gelo, tá realmente não tá na cor dele, porque ele tá produzindo poder por ali, tá? Então a mão mais escura, realmente tentando dar um aspecto realmente mais escuro para aquela parte do desenho. Então tu vê que tem alguns cristais. Nesse desenho Todoroki não tem tantas aplicações assim sobre o gelo. O gelo não faz tantos aspectos assim, tantas mudanças, mas é bem legal tu fazer. Então, por exemplo, nesse desenho poderia ter alguns azulados mais pro cabelo, algum azulado ali mais pra roupa, no sentido partes mais assim, os cantos nas bordas da roupa, podia ter um azul mais clarinho, podia ser uma tirinha bem fininha realmente, só pra dar um aspectozinho, só pra dar um detalhezinho pequeno, tá? Poderia sim acontecer, mas não aconteceu, mas seria bem legal se acontecesse, tá? Por causa que o gelo ele vai aplicar as partes mais próximas dele, e essas partes se enquadrariam muito bem nesse desenho do Todoroki, tá? Então esses são os pontos mais importantes que tem que entender do gelo. O formato dele, formatos mais rígidos, mais sólidos, traços mais firmes, pintura, fazer uma luz e sombra bem contrastante, então partes muito escuras, partes muito claras. Quanto mais tu misturar essas duas partes, melhor vai ficar o teu efeito de gelo. As cores que tu vai usar sempre são tons de azul, sempre são tons de azul, nunca vai escapar disso e nunca tem contorno. Esses são os pontos principais do gelo. Agora eu vou te explicar uma forma mais avançada do gelo, que aí é o que eu não recomendo você fazer se você não tiver um bom nível de luz e sombra, mas vou botar o exemplo na tela para tu entender o que eu tô falando. Muitos desenhistas têm muita dificuldade na hora da coloração. Quando chegam nessa parte, eles não sabem o que fazer e acabam muito estragando seus desenhos e acabam desistindo de continuar eles. Por isso, eu gravei um método Anime com Cor, que tem dezenas de aulas te ensinando passo a passo como sair de um desenhista que não sabe nada sobre pintura a ser um nível de um profissional. Entra no link abaixo aí do grupo do Telegram para ficar sabendo tudo sobre e para aproveitar a promoção de 50% de desconto da Black Friday de novembro. Botei essa imagem aí desse dragão de gelo que eu já não recomendo que tu faça, mesmo que seja realmente muito bom em luz e sombra. Por quê? Olha como o contraste dele é muito, muito delicado. Então todas as partes, basicamente a cor predominante dele é sim o azul escuro, mais puxado até mesmo com preto em algumas partes. Mas tu vê que volta e meia tem um azul mais clarinho, tu vê que tem um aspecto de brilho, tu vê que tem uma partezinha em branco. Isso é o que eu tinha falado. Olha como o contraste dele é muito grande, então ele tá todo ele em azul, mais puxado para um preto, até um azul escuro, bem puxado para o preto, mas volta e meia tem uma partezinha branca, um azul meio clarinho, são luzes meio chatinhas de fazer, e se você não for bom em luz e sombra, não tiver já uma prática, talvez tu acabe se enrolando. Então, eu não gostaria de fazer desenhos nesse nível de gelo, assim, de uma criatura 100% feita de gelo. Eu já não aconselho, mas se tu quiser fazer, tentar, também é um treino bem legal, é um treino realmente para te desafiar. Eu não diria nenhum treino, te diria um desafio mesmo, tá? Mas, novamente, não aconselho porque esse é um nível mais extremo, mas nesse nível consegue ver exatamente o que eu falei. Ele se resume a basicamente o contraste muito forte das cores. Então ele vai de um azul muito escuro para um azul muito claro, muito rápido, com uma transição bem instantânea, vamos botar assim, tá sempre transitando entre um e outro, então isso dá um aspecto bem legal e dá um aspecto de gelo, que é o aspecto que nós queremos nesse vídeo, tá? Então espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com um amigo. Vou botar pelos tutoriais de desenho aí na tela para você entrar, e tem vários vídeos com várias dicas que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante a desenhar os seus desenhos de anime, tá? Então
Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau.